Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Tá começando a nossa resenha de todos os sábados, às 22 horas, aqui na RS Play. O 524 da Claronet para todo o estado do Rio Grande do Sul, sábados à noite, já é costume, e o nome diz tudo. Quase Tudo Cast. Resenha, bastidores, entretenimento, futebol, tudo que vem na telha. E hoje, o meu convidado é, pá! Tá aí! Esse é o nosso convidado de sábado à noite. Resenha boa, bate-papo, música de qualidade com a gente, com muita satisfação. Vitor Lima, a nova geração do samba e pagode. E eu tava esperando o momento certo de falar isso. A nova geração do samba e pagode do Rio Grande do Sul pro Brasil. Ou do Brasil pro Rio Grande do Sul. Tudo bem, parceiro? Meu irmão, Que bom te receber aqui. Alegria estar aqui contigo, batendo esse papo, falando um pouquinho do nosso trabalho. A gente bateu um papo há 5 anos atrás, eu acho, lembra? No meio da pandemia. No meio da pandemia, lá no comecinho da minha carreira solo. E hoje poder estar aqui novamente batendo esse papo deixa muito feliz. E tu sabe que o nome já diz tudo, né? Quase Tudo Cast. Eu recebo jornalista, já passou por aqui o Fábio Almeida, recebi o Dioguinho, para contar a história da banda Saldanha, Grande Dioguinho, que envolve muita cultura popular. Recebi o Beri de Gramado, que é o cara que mais recebe celebridades no Rio Grande do Sul, um cara que tem a mão da Serra Gaúcha, né? Já diz o nome, Beri de Gramado. E recebi também o Fabrício Neves, ex-árbitro de futebol, e eu vinha pensando, quanto tempo eu vou demorar para cair no samba e no pagode de novo? E hoje eu recebo com muita satisfação, cara, podendo a gente bater esse papo, falar desse novo momento da tua carreira e também do samba e pagode aqui do Rio Grande do Sul, porque eu acho que a gente está subindo a escada de novo, degrau por degrau. Eu acho que teve uma época que a gente passou por uma dificuldade muito grande, né, de falta de respeito com o segmento. Vamos encarar dessa maneira. Mas hoje eu vejo, cara, que tu tá conseguindo unir várias coisas que o samba e pagode muitas vezes não conseguem. Que é o palco, a valorização, o respeito e não deixou de lado a família. É lógico, quando eu vim para esse bate-papo, eu dei uma olhada nas redes sociais para ver do que a gente estava falando. E eu acho muito legal isso, cara. Em primeiro lugar, parabéns. Obrigado, meu irmão. A nossa luta é diária, né? Eu sempre falo que eu não luto só por mim, eu luto pelo pagode gaúcho, pelo samba gaúcho, porque qualidade nunca faltou, né? Porém, em alguns momentos faltou o respeito, a valorização, e isso eu englobo um pouco de tudo, né? Meia culpa da gente, meia culpa... Enfim, cada um tem um pouquinho dessa culpa, mas hoje eu vejo um outro momento do pagode gaúcho, graças a Deus a galera se profissionalizando mais, buscando a sua valorização, a sua verdade. Isso me deixa muito feliz, porque o meu sonho sempre foi furar essa bolha para que o Brasil inteiro veja não só o Vitor, mas o pagode gaúcho, porque a gente merece esse respeito. Cara, quando é que deu aquele prim? Eu vou tirar a roupa preta e eu vou bater de frente, eu vou mostrar o meu talento, eu vou ir para a estrada com o meu nome, com a minha história e botar um pouquinho do que eu gosto em cima do palco, porque o Vitor, né, para quem ainda não conhece, é um cara que vem do cavaco, era músico de apoio, Exato. Tocou em muitas rodas de samba aqui em Porto Alegre, tocou com uma banda que é a grande idealizadora, ou uma das grandes idealizadoras do nosso samba e pagode aqui, que é o Louca Sedução. Exato. E quando é que deu aquele estralo, tipo, chegou a minha hora? Então, cara, o Vitor artista, o Vitor sem a roupa preta partiu do Louca Sedução, né? O Louca Sedução que começou esse processo. E eu não queria, né? Ainda era muito novo e muito inseguro em relação a isso, e eles começaram a me moldar, assim. Que, cara,
a gente tem que te preparar para ser um artista. Independente de ser aqui dentro do Louca Sedução ou não, né? Então eu fiquei 3 anos lá, 2 anos como músico, 1 ano como cantor junto com o Lelê. E, cara, aprendi muita coisa nesses 3 anos, né? É uma escola absurda, assim, Louca Sedução. E aí, quando eu saí sem a pretensão de ser um artista solo. Eu sempre conto isso e é engraçado, porque eu não planejava ser um artista solo. E eu tinha ideia de montar um outro grupo, enfim. E aí tu iniciou uma parada com o Júnior Paixão. Sim, mas aí eu já estava na minha carreira solo. Ah, daí vocês Isso. juntaram Aí pra depois a gente fazer vai alguns shows juntos. Mas o meu início de carreira solo, assim, foi bem na pandemia, né? Com 1 mês de pandemia. E foi a convite do meu sócio, o Igor, que é meu empresário até hoje. A gente tá 5 anos juntos aí na luta. E ele foi o cara que idealizou isso. Ele, cara, o que tu acha? Eu falei, irmão, não quero. E aí ele me convenceu, ficou uns 2 dias me convencendo, assim, até que eu entendi que o não eu já tinha. Eu falei, cara, vou tentar e tal. Ah, mas tu não foi muito difícil. Ficou uns 2 dias me convencendo. 2 é pouco, pô. 2 dias... Pô, o cara 24... te ganhou fácil, pô. Não, mas foram 24 horas por dia em ligação, assim. Mas eu brinco com ele que foi o não que mudou a minha vida, assim, porque eu não queria... Eu costumo dizer que áudio de WhatsApp depois de 2 minutos e meio é podcast. É podcast. É quantos ele te mandou? Não, ele é ligação. É ligação. Ele não é áudio, é ligação mesmo. Ah. Então, a ligação te constrange o não, né? Exatamente. A ligação constrange o não. E não aí, te dá tempo de pensar. Exatamente. E aí a gente começou um projeto, né, na pandemia mesmo. E aí eu lembro que nós gravamos alguns vídeos covers, assim, voz e violão no estúdio. No fim, a gente gravou acho que 5, 6, lançou um só. E nesse mesmo ano, 2020, nós gravamos um EP a convite do Rodrigo Gandolfi, que é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, um grande produtor musical aqui do nosso sul também. E ele, cara, eu quero gravar um EP teu. E aí nós escolhemos 3 músicas, nós 3, eu, o Gandolfi e o Igor, escolhemos as músicas, fomos pro estúdio, gravamos as 3 e lançamos em 2021. Ainda em pandemia, né? Só que o Igor, ele foi um cara que me ensinou, eu sempre fui um cara paciente, mas eu aprendi ainda mais com ele. Ele, cara, vamos usar paciência, estratégia. E aí eu lembro que começaram aqueles formatos de, só pode 3 no palco, 4 no palco, porque ainda era pandemia, né? Banda reduzida. E, cara, não, vamos esperar passar esse momento, porque uma hora vai passar esse momento. E vamos mostrar o Vitor com uma outra proposta que a cidade ainda não está acostumada a ver. Vamos lançar primeiro as músicas, depois vamos estruturar, montar uma banda, estruturar. Tu vai viajar com o teu equipamento próprio. Vamos usar VS, né, que é um recurso que hoje a maioria da galera está usando, graças a Deus, que eu falo que vem para ficar. E a gente esperou esse tempo todo, cara. Eu já tava cansado de ficar em casa, até falava para ele, irmão, quero tocar. Ele, não, mano, espera o momento certo. Tu sabe que conheço a história, acompanho a história, mas não conheço pessoalmente o Igor. Mas eu já quero parabenizar, porque a estratégia deu certo. Por exemplo, eu escutava algumas músicas em aplicativos, na rádio, e eu disse, caracas, mas parece a voz do Vitor. Mas a gente não te via fazendo show. Exatamente. Eu era o único que não tava fazendo show. Aí então, aquele cara que a gente escutava despertou, né, uma certa curiosidade. Quando é que esse cara vai pisar no palco? Quando ele pisar no palco, será que vai ser essa qualidade que a gente está escutando? E eu acho que essa estratégia aí foi legal. Porque se criou uma expectativa em cima da galera, né? Nosso primeiro show foi 1º de novembro de 2021. Nunca me esqueço a data. Então foram mais de 1 ano e meio. Aonde? Na Trupe. Na antiga Trupe, no Jockey ainda. Isso aí. Acho que foi o lançamento da carreira, não foi? Exatamente. Foi o primeiro show lá. Dia 1º de novembro. E aí nós fizemos esse show. Mas então, foi um período de mais de 1 ano e meio só planejando, me preparando, né? E eu falava pra ele, cara, quero tocar. Ele, não, espera o momento certo, vamos...
E deu certo, cara. E Aí foi 21, 22, 23... E daí começou a aparecer algumas outras coisas fora já, né? Exatamente. Mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trupe, depois... Aonde é que tu conseguiu, melhor dizendo, montar tua estrutura de show? Então, a trupe... A gente fez os 2 primeiros shows foram na trupe. Depois a gente começou a rodar em alguns lugares aqui, né? Capital, Canoas, Cachoeirinha. Foram os primeiros shows, assim. O meu lugar de Canoas foi um que abraçou bastante. A gente tinha um show por semana, praticamente. Era quase um semanal. Então, a gente começou a rodar nessas casas e em alguns lugares do interior. Eu lembro que Cassino a gente tocava bastante. Rio Grande, Pelotas, Bagé, aquela região ali. Foram, assim, os primeiros lugares e os primeiros shows. E os caras te associavam muito ainda com os grupos? Por exemplo, da capital, sim. É o Vitor lá da banda tal. Da capital, sim. Demorou um tempinho pra desvincular. Os caras entender. Desvincular e tal. Qual foi a primeira música que tu gravou com o Gandolf? Nós gravamos 3 juntas, mas a primeira que a gente lançou foi Ápice do Amor. Foi a primeira música que tu gravou como Vitor Lima? Como Vitor Lima. Mostra pra gente. Mas antes de lançar essa música, eu já tinha feito algumas lives, Mas o primeiro trabalho, o autoral, foi Ápice do Amor. Que até hoje, cara, no show, a galera pede. E tu tá batendo nessa tecla do autoral, né? Isso é importante. Eu não deixo de gravar porque eu acho muito importante. Porque, assim, vivemos uma época que é muito difícil tu conseguir trabalhar uma música autoral. Não só pra mim, pra todo mundo do Brasil. Mas eu continuo batendo nessa tecla porque eu acho que o autoral é a verdade do artista. Também acho, concordo. Não deixo de gravar o cover, né? A gente lançou... Tá lançando, né, aos poucos, meu último trabalho, que é Coleção de Pagodes, nome, porque ele é uma coleção realmente do que eu gosto de ouvir, do que eu gosto de cantar. Então eu junto tudo isso e faço a minha coleção de pagodes. É o nome do nosso último trabalho e do próximo também, que depois a gente vai falar disso. Porém, dentro dessa coleção, sempre tem alguma música que a gente já gravou autoral e a gente regrava, e músicas inéditas também. Porque eu não deixo de bater nessa tecla. Tu citou o nome do Rodrigo, né? E eu deixei tu falar, mas agora, parando um pouco para valorizar o que é nosso aqui também, eu sou muito fã da inteligência musical do Rodrigo Gandolf. E muitas vezes existem as críticas porque as pessoas não entendem a leitura de música que o Rodrigo faz. Exatamente. Sabe? Algumas pessoas ainda entendem que o cavaco, que o pandeiro, que o rebolo é na cara do gol. O Rodrigo já dá uma outra roupagem mais moderna, assim. Pô, eu gosto demais com o Rodrigo. E acho também... Alô, Gandolf! Logo, logo a gente precisa bater um papo sobre resenha, porque as pessoas muitas vezes não acreditam, né? Eu tive por mais de 30 anos dentro do segmento de samba e pagode, né? Com essa parte de gestão, de produção artística, mas eu não toco absolutamente nada. E as pessoas misturam um pouco a produção artística com o produtor musical. E às vezes as pessoas perguntam, pá, mas o que tu achou daqui? Cara, eu achei que a música ficou bonita, mas fora isso eu não tenho técnica nenhuma, né, para entrar no assunto. E o Gandolf é um cara que, pô, eu gosto demais, assim, Ele e o irmão dele, né? O Edson, ideias. Que também é outro gênio na área do vídeo. São 2 caras que estão com a gente desde o primeiro trabalho até o último. Nosso secretário de comunicação lá em Canoas. Cara, mostra um trechinho pra gente dessa primeira música aí, que vocês gravaram com a direção do Rodrigo Gandolf. Foi isso, né? Ápice do Amor, o nome dessa canção. Hoje eu acordei pensando em como te falar. Juro que eu tentei, mas não dá pra continuar. Realmente acreditei que não ia doer viver essa fase com você. Os últimos dias foram difíceis pra mim. Ontem a gente fez amor e foi gostoso sim, mas meu coração quase que entregou.
Já pensou? Se eu falo o nome dela no ápice do amor, coraçãozinho sem pudor. Melhor eu ir, cada um pro seu lado, já chegou ao fim. Já pensou? Se eu falo o nome dela no ápice do amor, não vai ser boa a sensação. Meu coração tomou a decisão. Meu, Ápice do amor. no início do nosso bate-papo eu falei sobre família. Tu é um cara romântico? Sou. Da antiga ou Da antiga. moderno? Não, da antiga, da antiga. Porque o cara da antiga é o cara aquele que escreve, É. manda as flores. Eu escrevo algumas né? coisas ainda, assim, algumas músicas, mas eu nunca escrevi a minha vida, assim. Eu sempre escrevo a história de terceiros, histórias que vêm na mente. Mas eu sou um cara bem romântico, assim, gosto de sair pra jantar, sair com a família. Quantos anos tem teu filho, cara? Meu filho vai fazer 8 em julho agora. Tá aqui. Ele já começou a entender o que tu faz Já. Profissionalmente? Já. Ele conta na escola. Pô, meu pai é cantor, bota aí meu pai no YouTube. Ah, é fãzão. Ele vai de van pra escola, né? Van escolar. Então a van dele toda me conhece porque ele bota no YouTube, na van e tal. Meu pai. Aqui, eu cheguei a me arrepiar, velho. É legal que ele fala com muito orgulho, assim. Ele é um moleque muito inteligente. Ele é um avião, eu costumo dizer, brincar com ele. Assim. Os shows aquele mais cedo, tu leva ele e tal? Levo. Sempre que dá, eu levo ele. Meu, o que passa na cabeça, né? Como artista, tu tá em cima do palco e daí tu olha pro cantinho do palco ou do lado do palco. Pô, meu filho tá me assistindo. Que mensagem que... É muito doido, porque assim, os primeiros shows que eu levei ele, ele cantava comigo uma música minha que ele gosta e tal. E aí eu tava trabalhando essa música na época, e aí eu parava o show, chamava ele no palco, ele pegava o microfone, dava boa noite, falava o nome dele. E ele, então, não, agora então a gente ele é vai ensinar. descolado. Muito mais que eu. Eu sou um ratinho tímido perto dele, assim. Ele é muito descolado. Então ele já dava boa noite, já falava, a gente vai cantar a música do meu pai, vou ensinar vocês como é que é e tal. E ele cantava, e ele tomava conta, irmão. Isso com 5, 6 anos. Que loucura, né? Meu? Aí cantava a música, pô, tirava foto depois. Ele tira a onda dele já. Desde novinho. Tu acha que vai ir pra essa linha? Cara, não sei se vai, porque ele gosta muito de futebol. Muito, 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 sim. Mas eu faço meu papel de pai, né? Ensino o que é certo, o que é errado. E o que ele quiser ser da vida dele, eu vou estar junto com ele, apoiando ele. Meu, fecha essa câmera em mim que eu vou mandar um recado. Como é que é o nome dele? Danilo. Danilo, já posso dizer que é tio Barbosa, Já, né, meu? já. Porque ele tem 8 anos, a minha filha tem 11. Danilo, vai pro futebol, ganha dinheiro e gasta com o pai. É isso. Fica a dica. 2 passando trabalho, não. Não dá certo. Ganha a moeda e vira sócio do Igor. Não posso derrubar o Igor, né? Vira sócio do Igor e bota o dinheiro no pai. Fechou? Eu falei pra ele, eu brinquei com ele esses Fica dias. bom pra ti assim? Tá ótimo. Eu brinquei com ele e falei, filho, olha só. Quando tu tiver com os 18, 20, vamos montar um complexo esportivo, tu vai ser meu sócio. Ele, não, pai, vamos fazer assim. Tem que ter uma quadra de vôlei porque tá em alta. Tem que ter um bar para vender não sei o quê. E tem que ter tantas quadras. E eu falei, pô, ele já é antenado, visionário, já é antenado. Visionário. É uma figuraça, cara. Meu, quando tu tiver reunião no escritório, tu não leva o Danilo. Que ele vai dar-lhe uma curva em vocês fenomenal. Só de escutar tu falar assim, e tu fala com orgulho, não, né? Ele Isso é legal. Ele é uma figura, cara. Eu até brinquei com a minha esposa esses dias que ela perguntou pra mim assim, e se o Danilo quisesse ser músico, o que tu diria pra ele? Eu falei, cara, eu não diria não, porque é meio hipócrita dizer não, né? Mas eu deixaria bem claro pra ele que não é tão fácil quanto ele pensa, ou como as pessoas pensam que a música é, né? Porque tu sabe, os bastidores é uma luta diária. Mas, assim, não diria não, mas também não sei se diria sim. É difícil. A estrada é muito difícil. Bah, não tem dúvida alguma. Pô, eu passei uma fase que, cara, algumas coisas particularmente eu não entendia, assim, sabe? O cara que tava de folga, ele ficava do lado do palco, prestando atenção no teu primeiro erro. E eu era muito contra isso.
Eu sempre disse que enquanto o pagode do Rio Grande do Sul, com a força da expressão, se unisse e o tamo junto não fosse só da boca para fora, nada ia acontecer, né? Hoje, olhando de fora o cenário, me parece que a galera continua na mesma luta. E por isso que eu elogiei tu fazendo o inverso, né, do cenário. Indo tocar em outros estados, indo ao Rio de Janeiro, indo a São Paulo, indo a Belo Horizonte, indo para o norte. E quando sobra espaço na agenda, volta a Porto Alegre, porque é a tua casa, é o teu povo, é a rapaziada que te abraçou lá no início. Qual foi a primeira música que tu escutou na rádio e deu aquele arrepio? A minha música ou qualquer música? A tua. A minha primeira música que tocou na rádio foi A Bomba Explodiu, que eu acredito que é a música mais importante que eu gravei até hoje, porque ela me colocou dentro do cenário, pelo menos aqui na capital. Eu lancei Ápice do Amor e depois eu lancei ela. Porém, ela... A segunda gravação, então. Não, foi no mesmo EP, só que foram lançamentos diferentes. Entendi. Ainda a produção do Gandolfo também. Acho que lancei um mês e meio depois, assim. Logo em sequência. E foi a música, assim, que me colocou dentro do mercado aqui na capital, né? Foi a música, assim, que a galera ouvia todo dia, me mandava, me marcava. E ela foi pra rádio. Ela tocou na rádio, então a primeira vez que eu ouvi ela na rádio foi negócio louco, assim. O Danilo deve ter enlouquecido. Não, ele ainda não entendia muito, porque ele tinha uns 3 anos na época. Ele era mais novinho, verdade. Então na época ele ainda não... Mas assim, me marcou muito. E esse negócio que tu falou e tal, de quando sobra um espaço na agenda, é legal falar porque todo mundo acha que eu saí do Sul. Não, tá, gente? Eu ainda continuo morando aqui e não pretendo sair do Sul. Continue me chamando. Exatamente. Me chamem pra churrasco, me chamem pra fazer show. Eu, de segunda a sexta, tô sempre aqui. Moro em Porto Alegre e falo pra todo mundo, assim, né? Porque todo mundo fala, pô, tem que ir embora. Tá, mas por que eu tenho que ir embora? Eu tenho que ir... Não, cara. Os caras vêm de fora pra fazer show nacional aqui. Por que tu não pode sair daqui pra ir fazer show nacional lá na casa deles? Hoje, graças a Deus, a gente tá começando a fazer show em alguns lugares fora do estado, já como atração nacional. A gente vai para São Paulo uma vez por mês e toda vez a gente faz 4 shows, 3 shows e sempre lá como atração nacional. Graças a Deus, isso me deixa muito feliz. Eu quero falar sobre as parcerias e elas aqui do Rio Grande do Sul com as bandas daqui, mas só para a gente não perder a nossa estrada da conversa, essa segunda música que foi a primeira que tocou na rádio, um refrãozinho só pra gente... Claro. Quando toca eu lembro, mas Vai tu lembrar. Me pedir pra cantar, Eu vou fazer do B. Eu não vou lembrar. Eu vou fazer do B pro refrão pra tu entender. Talvez eu não dei o valor, talvez não fui homem pra te merecer, mas te peço por favor, escuta esse áudio que eu vou te mandar. Chorei, doeu, ao ver que quem te fazia feliz não era eu. Desabou meu mundo, eu sei. Eu tô aqui pedindo pra você considerar. Faço tudo pra gente voltar. Hoje a bomba explode. De quem é essa letra? Nardes, Pingo e Civil. Meu Deus. 3 talentos da caneta aqui do Rio Grande do Sul. Que espetáculo, cara. Por que eu quero falar de parcerias? Porque tu é o segundo cara que veio aqui no podcast com essa camisa Legal, que tu né? tá vestindo. Eu vim de propósito com ela. Sabe quem é que veio com ela? O Clayton. Veio bater um papo aqui com a gente. Legal. E ele tava com a camisa do Novo Estima. Cara, isso demonstra uma parceria legal que tá rolando, né? No nosso cenário. É muito fácil falar deles, mano. Primeiro porque eles são uma grande referência pra minha geração que vem depois. E eles estão na luta há mais de 20 anos, então isso prova o talento, o trabalho, a persistência dos caras.
E o lado humano deles é algo fora do comum, assim. Os três, né? Tenho um carinho muito grande por eles. E ouço muito, sempre ouvi, cresci ouvindo. Não chamando eles de velho. Cassinho, Coquinho, Nicolas, beijo pra vocês. Mas cara, assim... é engraçado isso daí, porque tu falou em 20 anos, né? E é muito difícil tu falar que foi o primeiro contratante. Porque quando a banda surge, tem vários que contratam na mesma época e no mesmo período. Mas eu fui um dos primeiros Legal. a contratar ainda Estima Samba. Eu tinha um semanal na beira da praia em Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, todos os domingos. Ele era cedinho, estourava por volta de 11, 11h30, e o povo saía todo dali e ia pro Chalaça. E esse semanal na beira da praia era o Estima Samba e o Amoleque. Entendeu? Então, pô, peguei o início do Estima Samba. Legal. E hoje eu vejo uma banda extremamente madura. Eles são uma grande referência, como eu disse. E cara, assim, eles são pessoas que eles estão sempre lutando pelo pagode gaúcho. Eu vejo isso. O lance da camisa é um exemplo. Cara, todo grupo, artista, pelo menos um do grupo tem a camisa de presente, porque eles fazem questão. E eles não deram esse presente pra gente em troca de algo. Pô, usa minha camisa aí. Não, eles deram de coração mesmo. E a gente usa de coração também porque a gente gosta muito deles. Não falo só por mim, porque o mesmo respeito que eu tenho, todos os grupos têm pelo Novo Estima. Então, é um grupo que eu faço questão sempre de falar. Gravei o meu último trabalho ano passado, fiz questão de ter eles junto comigo. De 10 participações, 2 foram locais e o Novo Estima foi uma delas. E sempre que eu posso, estou junto com eles. Fui no aniversário deles de surpresa também, ano passado, foi incrível demais. Então, é um grupo assim que eu só tenho que agradecer e falar coisas boas, porque eles são uma grande referência pra gente. Com quais atrações, com quais bandas aqui de Porto Alegre tu gravou? Cara, gravei com Chocolate, o último trabalho deles. No meu trabalho gravou o Pira, gravou o Novo Estima. Nos meus outros trabalhos anteriores gravou Pata, gravou Júnior, gravou Pagode da Energia. Júlia Jorge também gravei com ela lá no Brito. Uma música linda que nós gravamos junto. Cara, deixa eu lembrar. A Pert Play também, que ainda não lançou, tá pra lançar. Tem uma galera aí. Cara, tu sabe que o Chocolate vem de uma geração que eu já estava fora do mercado, assim, né? Mas eu acompanho muito nas redes sociais e eu me divirto muito com os vídeos deles, né? E desses nomes todos que tu citou aí, tem algumas bandas que eu respeito demais, assim, musicalmente. O Piração é uma delas. Eu também. Eu sou muito fã da identidade, assim, musical do Piração, né? Acho que eles já poderiam estar numa outra batida. É o grupo que eu mais gosto. Eu não falo melhor porque dentro de música eu não acho que tem melhor e pior. Eu acho que cada um tem a sua característica. Mas é o que eu mais gosto. É o que eu mais ouço, é o cantor que eu mais gosto. É a discografia gaúcha que eu mais gosto. Então, assim, Pira... não posso falar isso. Não podia falar isso, mas eu vou falar. A gente vai gravar um projeto junto. Acredito que mês que vem, agora em julho. Que é o Boteco do Pira, e eles me chamaram. Eu fiquei muito feliz com o convite. Então, em julho tem Vitor Lima e Piração junto. E é um grupo que eu respeito muito, muito de verdade. Eu acho muito legal, assim, a vibe do show deles, assim. Eu apresentei um show na banda Saldanha e a abertura foi o Piração. Acho que foi o Thier. Não me lembro agora. Foi agora? Foi agora, recente. Foi o Piração. Foi o Thier e o Piração, né? Foi o Piração. E eu, cheguei antes, né? Eu digo, não, eu vou antes, eu vou apresentar os caras também, né? Os caras são nossos aqui do Sul e tal. E, cara, a energia deles é muito legal, assim, sabe? Eu acho que até que vai faltar episódios para eu conseguir gravar com todo mundo, assim, que eu tenho um carinho especial. Mas, enfim, voltando aqui pro Vitor Lima. Gravou uma, gravou duas, gravou 3. E aonde é que eu quero chegar? Quando é que começou
esse circuito aqui em Porto Alegre e os caras te tratando com aquele respeito que tu entendia que ser o certo? Porque muitas vezes a gente acaba se submetendo a algumas coisas porque tem que chegar. Mas depois que tu chegou, olha só, eu preciso disso, disso e disso. E os caras, pá. Cara, isso começou de 1 ano e meio, 2 anos pra cá. Por quê? Quando a gente começou com a nossa ideia de trabalho, o nosso jeito de trabalhar, todo mundo chamava a gente de louco. Vocês são loucos. Vocês são loucos, porque não precisa pôr equipamento próprio, todo mundo toca com os da casa, todo mundo anda de carro, ninguém precisa andar de ônibus, todo mundo faz de um jeito e vocês estão indo totalmente ao contrário. Vocês não vão conseguir trabalhar dentro das limitações do mercado. Eu ouvi muito isso aqui. Vocês não vão conseguir trabalhar. E, de fato, a gente fez os primeiros shows. Os primeiros shows são sempre... a gente paga para tocar porque a gente quer mostrar trabalho. Né? Todo mundo sabe disso. Aí, beleza. Fizemos os primeiros. Já nos apresentamos. Agora todo mundo sabe quem é o Vitor e o jeito que a gente trabalha. Agora vamos começar. E aí, cara, começou o processo. 2023, eu sempre falo que foi o pior ano, assim, profissionalmente falando. Por quê? Foi um ano que nós estávamos em baixa, já com... cara, fazendo 3, 4 shows por mês, assim. Só que a gente entendia que ia chegar uma hora que o mercado ia entender o nosso trabalho e automaticamente isso ia nos valorizar. E aí o meu sócio sempre falava, o Igor, mano, não vamos desistir, vamos fazer 2 shows por mês, 3 shows por mês, mas vamos continuar com a nossa filosofia, nosso jeito de trabalhar, o nosso marketing, vamos continuar lançando coisa, vamos continuar trabalhando e tal. Beleza. Foi um ano difícil, né? E todo mundo reclamando de cachê, pô, não tem nada novo. O cachê é o mesmo, tem que baixar o cachê pra fazer e tal. E perdendo músico, que é do jogo. E aí, claro, porque a partir do momento que tu não faz show, tu não segura os músicos. Exatamente. Então era um período bem embaixo, assim, que nós tivemos. E aí, em junho de 2023, eu sou muito bom de data. Junho de 2023, nós começamos o projeto Eu e o Júnior que tu citou, que era a Pagodeira. Certo. Esse projeto saiu do meu sócio também. Ele falou, mano, vamos dar uma congelada aqui, vamos fazer uma outra parada pra gente pagar nossas contas e vamos unir o útil ao agradável. Tu e o Júnior são amigos, vocês são compadres. Eu acho que vai ser legal demais pra vocês. Porque vocês nunca fizeram nada juntos, assim, depois que tu saiu do trabalho do Júnior, porque eu fui músico do Júnior, né? Verdade. Falei, cara, gostei da ideia. Aí a gente saiu pra jantar nós 3, ele passou pra gente a ideia que ele tinha, a gente complementou com as nossas e tal, e bora, vamos fazer. Cara, vai ser só 90 dias. Beleza, vai ser só 90 dias. E aí montamos a banda e a gente começou a trabalhar. E aí renasce, porque já tinha antes um novo Vitor, que era o Vitor produtor musical. Que todos os grupos que eu passei, eu sempre gostei de dirigir, arranjar, fazer o show. E aí quando eu comecei com o meu trabalho, eu deixei isso de lado e eu dei essa função para outras pessoas fazerem. Beleza. No projeto Pagodeira com o Júnior, eu e ele montamos os shows. A gente montou o repertório e tal, beleza. Comecei a fazer os arranjos, fui pro estúdio com a banda, ensaiamos. Ficou legal. Vocês montaram uma banda com alguns músicos dele. Isso, a gente fez um mix. E músicos teu. E aí no fim depois ficou todo mundo comigo. Entendi. Mas tudo amigavelmente, tá? A gente não brigou nem nada. E aí eu comecei a me interessar de novo por isso. E aí passou os 90 dias do projeto, acabou o projeto, ele voltou pra carreira dele e eu pra minha. Sentei com o meu sócio e falei, e aí, e agora? E daqui pra frente? Ele, cara, eu acho que tu tem que ser o teu diretor musical. Faz tu, mano. Aí lá foi o Vitor de novo. Falei, é agora. E aí na verdade, tu tava esperando. Eu tava esperando esse momento. Essa autorização, né? Eu tava esperando esse momento. Aí eu fui, cara, eu não mexia com computador, com software de estúdio, nada. Peguei computador, estudei, comecei a estudar, entender como que funcionava, montei um show do zero, montei todo o meu show. E aí, cara,
eu costumo dizer que às vezes precisa de uma mãozinha nossa para as coisas acontecerem, porque ninguém pode acreditar mais em nós do que nós mesmos. E eu tive essa fase de meio que sair um pouco do foco do meu trabalho e não acreditar tanto como eu deveria. E não trabalhar tanto como eu deveria. Eu já fui um cara preguiçoso. E isso só me trouxe tristeza, porque foi esse momento embaixo, esse momento que o meu projeto precisava mais de mim. E então eu comecei a me dedicar 24 horas por dia do meu tempo para o meu trabalho. E tu acredita que depois que tu começou a colocar o teu jeito de montar o show, de arranjar, de estruturar, pô, agora sim é o Vitor Lima. Foi aí que as coisas começaram a andar. Porque aí nós tínhamos um show novo que eu montei e tinha a estratégia do meu sócio, que ele é muito bom nisso. O marketing dele é muito bom, a gestão dele é muito boa, e aí juntou os dois. E, cara, agora vamos fazer um trabalho. E aí, em dezembro de 2023, a gente grava o Minha Fé, que é um trabalho que nós gravamos em Canoas, no Tradição, show de abertura do Ferrugem. Legal. Que nós não iríamos gravar nenhum projeto no ano, e aí ele vem com a loucura de 3 dias antes do show, ele fala, cara, vamos pegar umas câmeras e vamos gravar esse show aqui. Falei, tá maluco, irmão? Tem 3 dias o show é novo, tinha um mês o show, a banda ainda tava se entrosando. Ele, cara, vamos fazer que vai dar certo. Vamos fazer que vai dar certo. E aí gravamos esse trabalho, lançamos no começo de 2024, e é um trabalho que até hoje a galera escuta, que é o que tem Amor de Fim de Noite, né, que nós repaginamos, que é um trap, gravamos, lançamos Amor de Fim de Noite, e hoje ela tem 60 milhões de streaming só no Spotify. Mostra pra gente aí, cara. Eu sou curioso, cara. Cara, eu pelo menos consigo observar isso. Existem alguns momentos da tua fala que os olhos brilham quando tu fala de uma música, sabe? Tipo, pô, a do Amor lá foi a primeira. Bah, a segunda foi a que tocou na rádio. Bah, a terceira foi essa invenção louca do Igor de gravar 3 dias antes e tudo mais. E deu pra ver os teus olhos, pá, brilhou assim, porque eu acho que tem algum significado. Tem, né? muito. Essa música, ela não é nossa, mas ela mudou a nossa vida. Ela mudou o nosso trabalho de lugar, graças a Deus, porque ela nos colocou pro Brasil, para quase todo o Brasil ouvir, né? Então, isso nos abriu muitas portas durante o ano de 2024, que foi um ano maravilhoso, que depois a gente vai falar dele. Mas foi tudo graças a essa música. Eu vou falar do ano de 2024, que eu te vi de gravata, borboleta e tudo mais. É isso aí mesmo. Amor de Fim de Noite. Alô, Orochi! Deixa eu mudar essa nossa história hoje. Vamos ser mais que amor de fim de noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. Fazer bem melhor do que seu ex. Basta você dormir comigo hoje. Me dar sua mão e me beijar essa noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. Fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Amor de fim de noite. Essa música aí, ela tá muito estourada, né? Tá, graças a Deus. Cara, o que acontece quando tu grava essas músicas, começa a fazer um barulho no Rio Grande do Sul, e eu te confesso que eu não sei se eu não sabia e não tinha informação, ou o Rio Grande do Sul foi surpreso, né? Foi pego de surpresa com uma indicação pro Prêmio Multishow. Então, até eu fui pego de surpresa porque eu não imaginava. Zé, conta isso aí pra gente, cara. Porque eu te confesso que eu tomei um susto, tá? Eu não sabia. Mas, numa das propagandas lá, rolou um papo de que... E daí um parceiro meu lá de dentro e tal, disse, pô, meu, tem um gaúcho. Mas o cara não quis falar. Né? Depois xinguei ele. Ele não quis falar. Mas daí rolou umas propagandas, e quando começou a rolar umas propagandas, tu botou viajando, aeroporto. Eu disse, tô viajando. E daí chegou na hora, eu disse, caracas, velho. Cara, eu te juro, eu tô na frente da televisão, assistindo, chamei minha filha, chamei a esposa, eu digo, lembra dele? Da live, tal, legal, aquele gordinho que eu falava, é ele. E eu digo, pá, velho, será que eu esperei tanto tempo pra ver
isso de uma atração gaúcha no meio dos gigantes lá, né? Como é que aconteceu isso, cara? Então, cara... O Igor te escondeu isso? Ele sabia? Não. Ele também foi pego de surpresa? Ele também foi pego de surpresa. A indicação veio no dia 24 de outubro de 2024, o dia que eu gravei o meu DVD Coleção de Pagodes. Nós gravamos o DVD dia 24 no Canto Bar, ficou mais de 500 pessoas na rua. Já era um dia especial pelo DVD, porque a gente trabalhou muito para isso. E eu estava muito ansioso e feliz para a gravação. Tinha 10 convidados, tinha uma galera assim, muito legal. Eu falei, pô, legal. Aí acordei dia 24, feliz da vida. Hoje é um dia muito especial e fui cortar o cabelo. 11 horas da manhã. Tô cortando o cabelo e tal. E aí, cara, começou um monte de... Quem corta o teu cabelo, meu? O Thiago Kowalski. Ah, entendi. O cara é bom. Aqui na Cidade Baixa, entre Cidade Baixa... Não, sabe aqui perto do Praia de Belas, ele é top. Sabe por que eu te perguntei? É porque essa semana eu fui dar uma parada no cabelo e eu corto há 15 anos com o mesmo cara. E durante o corte a gente sempre troca uma ideia, né? Que é o Mozo, que é nosso parceiro Grande do parceiro Trio Arte. também. E o moço falou muito bem, tipo, eu gosto do guri e tal, só por isso. Falou, Mozo, tamo junto. E aí, cara, eu tô esperando pra cortar o cabelo, assim, e aí começou um monte de mensagem. Cara, tu tá na Ana Maria Braga. Eu o quê? Ana Maria Braga? Que doideira é essa? Não, tu tá na Ana Maria Braga. Na hora tu deve ter pensado, né? Gordinho, né? Não, eu falei, é engano. Comida. É engano. Faz sentido. É engano. E aí, cara, eu abri meu celular, assim, entrei no Globoplay, baixei e entrei no ao vivo, né? Voltei uns minutos e aí... E ela tava indicando e ela tava falando dos indicados. E aí falou a categoria tal, fulano, categoria tal, fulano. A categoria Brasil, o Sudeste fulano, o Centro-Oeste, Norte, Sul, Vitor Lima. Foi? E aí? Eu parei, fiquei olhando pro celular, eu tô até arrepiado. Parei assim, olhei. Aí, cara... Pra quem foi a primeira ligação que tu fez? Minha esposa. Minha esposa tava almoçando junto com os convidados do DVD. Eles foram almoçar e aí eles estavam me esperando lá e eu liguei pra ela. Mas assim, cara, eu não acreditei. E aí quando eu vi, aí eu entrei no site, aí eu olhei e tal, mandei pra ela. Cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. E eu chorava dentro do salão igual uma criança, mas eu não podia mostrar isso pra ninguém. Né? Então, e aí, cara, chuva de mensagem. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu falava para as pessoas assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que é isso aqui. Beleza. Também, o negócio é meio louco, né? Porque louco. Ele é anunciado sem ninguém da produção fazer um contato. A nossa assessoria sabia. Nós temos uma assessoria, uma aqui no Sul e uma em São Paulo. A de São Paulo sabia, mas ela não quis contar pra gente. Elas só falaram assim, eu acho que a Globo vai fazer alguma coisa com o Vitor. A Multishow. O Multishow vai... Mas eles não falaram o que era. E aí, cara... não vai fazer, né? A gente fica naquela. E aí, quando eu soube... Loucura, irmão. Fiquei horas, assim, tentando entender. E aí, fui gravar o DVD, ainda meio... Mas, assim... Atordoado. Até chegar dentro do estúdio da Globo, não tava acreditando. Tá, e tu não podia contar pra ninguém? Podia. Ou no palco tu abriu a boca? Não, quando... No dia da gravação? Quando ela falou ao vivo, já podia falar, entendeu? E aí, ali eu já postei, entendeu? Um monte de gente postou, um monte de gente me marcou, chuva de mensagem, chuva de um monte de coisa. Mas eu fiquei do dia 24 de outubro até o dia 3 de dezembro, mais de um mês, sem acreditar. Aí, tô em casa, me chega a plaquinha, eu tenho a plaquinha até hoje lá guardada na parede, Multishow, indicado, Vitor Lima e tal. E aí eu só caiu a ficha real quando eu cheguei lá. Daí eu vi, não, é de verdade o negócio. Eu tenho a pulseira, cara, até hoje. Não, tem que guardar, pô. Eu tenho a pulseira guardada até hoje. Escutando o Vitor Prêmio falar Multishow 2024. que, todo mundo me marcando, todo mundo ligando. Eu lembrei de um episódio que eu passei, né, no nosso programa de esportes aqui na RS Play, que é o Virando o Jogo.
onde um convidado disse que o Grêmio estava contratando o Crisma. Lembram dessa história? Uhum. Pô, foi comigo isso aí, né? E, cara, eu fui dormir um dia de noite, não tinha explodido essa história ainda. E no outro dia, quando eu acordei de manhã, cara, tinha marcação no Instagram do Sport TV, ESPN, tinha uma chamada de um jornalista francês querendo saber qual era a fonte dessa informação e tal. Cara, foi um rebuliço. Imagino. Eu não sei até onde, da onde que o cara tirou isso, até hoje eu não sei, cara. Da onde é que ele tirou isso. Mas também foi uma revolução, assim, que a gente não entende, né? Então eu fico te imaginando, assim, tu olhando, assim, e digo, mas que tanta gente diferente me marcando. Tu não tem noção. E era a votação popular, né? Pô, que legal, Então, cara. assim... Cara, eu saí daqui com uma... Tu entende que isso mostra a força do Rio Grande do Sul? Sim. E eu sempre nos palcos, né, quando eu tenho a oportunidade de apresentar algumas atrações, eu costumo dizer isso. Por mais que as pessoas ainda não acreditem e respeitem, o Rio Grande do Sul é o segundo polo do samba e pagode. As coisas acontecem no Rio, mas os artistas estouram aqui. Eu sempre Porque falo aqui isso. a gente abraça todo mundo. É o termômetro aqui. Se tu Né? for sucesso aqui, tu vai ser sucesso no Brasil inteiro. Pô, eu poderia falar 500 nomes que surgiram aqui, né? Turma do Pagode, fomos os primeiros a fazer. O Ferrugem foi o primeiro lugar. Mumuzinho. Mumuzinho foi o primeiro lugar. Muitos artistas. Muita coisa aconteceu aqui, né? E aí, cara, e tá rolando ao vivo e eu tô... Aí dava um intervalo, eu tô olhando o celular, assim, um monte de mensagem. Pô, tá aparecendo um monte direto e tal, não sei. Eu olhava pro lado, era global, olhava pro outro global, falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, cara, muito legal, uma baita Mas, ô meu, experiência. tu te preparou. Tu entendeu o momento que tu tava vivendo. Né? Tipo, não tô Cara, te dizendo, não é musicalmente, mas eu tô dizendo assim, pô, tu te preocupou que, eu preciso chegar lá numa vestimenta diferente. Ah, não, com certeza. Tu entendeu com certeza, tamanho, com certeza. o tamanho do prêmio que tu tava envolvido, Com certeza, né? sim. Eu digo, olha o cara, velho. Aluguei um Olha bondo. Olha a roupa que esse cara tá, meu. Tava bonito pra caramba aquele dia. Mas assim... Quem é que foi contigo? Ele, Cris, meu produtor. Ele, eu tenho a loja pra te levar. E ele me levou. Quem é lá que no foi prêmio pro foi o Igor. Fomos eu e o Igor. Que legal. Eu e o Igor. E aí, assim... Não, esse vídeo no Multishow, o Danilo... Deve ser esse vídeo que ele passa na van, né? Porque, tipo... ele passa quase todos. Ele passa quase todos. Eu ia passar só esse, cara. Mas eu ia passar só esse. Isso, Eu tenho uma música que ela foi gravada no DVD do Samba de Dom, meus amigos lá de São Paulo, e eu participei. Dona do meu coração, ele é apaixonado, sabe toda a música. Mas assim, o prêmio, ainda falando do prêmio, eu saí daqui com a sensação de dever cumprido, ganhando ou não. Porque, cara, é o primeiro artista gaúcho que eu saiba do meu segmento que tava concorrendo a um prêmio Multishow. Eu acho que foi o primeiro. Então, assim... Eu acho que foi o primeiro. Eu falava assim... Eu falo comigo mesmo, cara, tu tem noção do tamanho do prêmio, do tamanho da conquista que é isso, ganhando ou não. Então eu não tava preocupado em ganhar. Só o fato de estar ali concorrendo, de estar no meio dos artistas ali que a gente vê só pela televisão de fato, pra mim, eu já tinha ganho o prêmio ali. Eu acho que quando a gente começa a fazer algo, e eu tive a oportunidade, desde sempre, trabalhar com o que eu gosto. Ou eu trabalhei com entretenimento, ou eu trabalhei com o microfone, ou eu trabalhei com o esporte. Sabe, tipo, eu falo com muito orgulho isso. Pô, eu consegui me manter sempre fazendo o que eu gosto, né? Mas quando a gente alcança umas paradas que a gente não sonhou, aí a gente... Caracas, velho. Olha só que loucura, sabe? E quando eu paro pra pensar sobre o entretenimento, né? Sobre shows, sobre eventos, às vezes eu conto em casa, assim, pra minha filha. Pô, sabe essa música do Thiaguinho que tu tá cantando?
O pai fez o último show deles no Rio Grande do Sul. Tinha 23 mil pessoas na Fiergs, sabe? E ela gosta muito, assim, de samba e pagode. Tá aprendendo a tocar pandeiro, coisa que eu nunca fiz na minha vida, sabe? E ela gosta. E daí, quando eu vejo ela, assim, cantando uma música do Turma, assim, eu digo, pergunta pra tua mãe. Tua mãe tava grávida, a gente tava lá no show do Turma, sabe? Então, eu sempre faço um link, assim, com as coisas, né? E eu acho que é o sentimento que tu sentiu, assim, né? Eu me privei de fazer vários shows, porque eu tava louco pra ir pro palco, mas eu resolvi escutar a estratégia do meu sócio, né? Do meu estrategista. Entender, é verdade. E agora eu tô aqui. Aí tu olha pro lado, tava o Thiaguinho. Tu olha pro outro lado, tava o fulano de tal. Tu olha pro outro segmento, tava a Melim. Eu tô lembrando de alguns nomes, né? Mas enfim, cara, olha onde é que eu tô. Doideira. Olha onde é que eu cheguei. Eu olhava pro lado aquele dia, tava Simone, no outro tava Zezé de Camargo, no outro tava Sandy Júnior. Falei, cara, meu Deus do céu. Mas assim, foi a cereja do bolo, assim, do nosso ano de 2024, que foi maravilhoso. O Multishow, ele te ajudou a fazer essas parcerias com os artistas de fora do Rio Grande do Sul? Ou tu já vinha fazendo isso? Já vinha fazendo, já. Já vinha fazendo. Cara, o ano passado, assim, 2024, foi um ano que, graças a Deus, a gente conseguiu se conectar com vários artistas e gravar várias coisas, assim. Nos abriu muita porta. E isso vem da música Amor de Fim de Noite, porque foi onde começou, foi a música que começou a nos posicionar lá. E aí, eu sempre fui um cara de fazer amizade pela internet e tal, então isso sempre me ajudou e eu já chegava lá, eu já conhecia os caras, eles já me conheciam, então assim, começou em janeiro, eu gravei Samba de Dom em São Paulo, depois eu gravei o Encontrinho de Propósito em setembro, que foi uma puta porta, assim, que me abriu, e de lá eu fiz outros amigos também que eu trouxe pro meu DVD e que me convidaram pro deles também. O Ian é um exemplo, que é um cantor lá do Rio que tá muito em alta, meu irmão. Bom cantor. E eu vi um vídeo de vocês aí na internet. Ele gravou comigo agora, nós acabamos de lançar. E eu gravei no dele também, no DVD dele lá no Rio. Então, são essas conexões, assim, e isso, a cada trabalho que eu ia gravando, ia abrindo outras portas. Gravei o Vitinho esse ano também, que nós lançamos agora, tá incrível. Energia boa também do Vitinho. Gravei Marcelinho Freitas, do Sem Compromisso, que é um paizão pra mim, que eu tenho uma grande referência. Gravei no DVD dele, ele também gravou no meu. Então, assim, foi um ano que eu fiz muita conexão, muita amizade com muita gente boa, cara. Agora tu me fez... E tem o lance do... Cara, eu não sei se tu acompanhou também. 2024 teve o lance do Samba Recife, né? Pois é. Eu ia tocar nesse assunto na reta final. Tu falou do Marcelinho Sem Compromisso e chegou a me dar um bug aqui no cérebro, porque eu disse... Caracas, a gente já fez coisa pra caramba, né? Eu tô lembrando de um Sem Compromisso da Imperadores. A antiga Imperadores, lotada, muita gente... O Marcelo, aquele bigodinho. Ele me ligou esses dias, cara. Ele me ligou por vídeo numa segunda-feira. Aí eu mostrei assim e falei, olha que loucura, cara. O Marcelinho me ligando. Porque é um cara que eu sou muito fã. E eu falo isso toda vez que eu falo com ele, seja pessoalmente ou por telefone, eu deixo bem claro pra ele. Eu sou muito teu fã. E eu não consigo me acostumar em hoje ser teu amigo. De trocar ligação. Ele me chama de meu filho, meu afilhado. Tem coisas que o cara não consegue meu padrinho. normalizar, Não né? consigo normalizar isso. Como é que tu chegou no Samba Recife pra gente fechar? Cara, o tempo é tão curto pra muita história, né? O Samba Recife tudo começou... O meu sócio falou, cara, eu acho que a gente vai entrar no Samba Recife. Mas com quem? Porque os grandes, eles sempre levam, né? Alguns levam artistas menores e cantam nos shows deles e tal, pra... Chamam alguns convidados. Exatamente, como convidado. E aí ele, cara, eu acho que a gente vai entrar no show do Thier. Né? Porque eu conheço o Thier há
mais de 10 anos e eu fui músico do Tchê aqui quando ele vinha pra cá por muito tempo. Ele vinha pra cá, ele me ligava, eu e meu irmão que toca violão, o Yuri Lima. Ele ligava pra gente, cara, eu preciso de vocês hoje. Tenho, sei lá, 3 participações, 2. E a gente sabia tocar todo o CD dele. Então a gente fez essa amizade e sempre que a gente se vê, ele sempre me trata com muito carinho. Então. E aí, acho que 2 semanas antes do Samba Recife, eu tava em São Paulo e eu fui no Bar Templo. E ele tava tocando, era show dele, ele me chamou no palco, a gente cantou junto. Ele contou as histórias daqui do Sul e tal, quando ele vinha pra cá. Então, tem esse carinho dele por mim e eu mais ainda por ele. E aí, quando chegou pra ele, né, o escritório dele falou, cara, pô, vamos levar o Vitor e tal. Ele, na hora, mano, na hora. Pode falar pro Vitor que, tipo, carta branca. E aí, o Acioli também, que é o dono do Samba Recife, dá um abraço pra ele. Também carta branca pra caramba pra gente, então... O famoso Augusto. Augusto. Grande Augusto. E aí... Cara, quando meu sócio me ligou, me confirmou, assim... Foi o único momento... Um dos únicos momentos da minha carreira que eu tive... Sabe aquela sensação de insegurança? Falei, cara, o que eu vou fazer lá? Como é que vai ser? Eu nunca tive... Nem no prêmio eu tive isso. Eu nunca tive isso. Eu sempre me preparo muito para as coisas, mas o Samba Recife, em especial, foi um lance que talvez eu não estava preparado. E tu fez com o Thier. Não, aí que tá. Eu não fui pro Samba Recife. Ah, tu acabou não indo? Não, porque eu tinha show na sexta-feira em Carlos Barbosa. Fizemos um corporativo e de Carlos Barbosa, o nosso aeroporto estava fechado. De Carlos Barbosa eu ia para Caxias do Sul e de Caxias eu ia embarcar para Recife, com conexão em São Paulo. O nosso voo de Caxias do Sul, que era de manhã, 7 horas da manhã, foi cancelado. E o próximo voo era só às 2 da tarde para chegar em São Paulo às 4 e chegar no Samba Recife quase meia-noite. E o show do Thier era o primeiro show. Era das 18 horas. Caraca. Ou seja, eu não fui pro Samba Recife. E aí, cara, o primeiro dia, assim... Aí eu voltei pra Porto Alegre, sem ninguém entender nada, né? Porque eu tinha anunciado, postei, tipo, a semana toda postando, ansioso pro Samba Recife. Quando eu cheguei em Porto Alegre, cara, parecia que tinha morrido alguém da minha família, assim. As pessoas me olhavam, assim, minha família me olhava com uma cara, assim, tipo... E aí eu lembro que eu me tranquei no quarto, chorei o dia inteiro, chorei. E aí depois que eu me acalmei, eu entendi que não era pra acontecer. Porque eu já tava 1 mês antes, quando eu descobri, eu já tava com essa insegurança dentro de mim. Algo me dizia que, sabe, aquele medinho, assim, cara, será que é? Ah, mas beleza, vamos embora, vamos pra guerra. Tamo na chuva pra se molhar. E aí depois de tudo que aconteceu, com o voo cancelado, a gente não embarcando, eu entendi que não era pra ser. Existem coisas que eu não falei, cara, então essa insegurança não foi à toa, assim. Mas foi... De repente foi um sinal para que a próxima oportunidade... eu esteja mais preparado. Tu esteja preparado, exatamente, maduro, consciente do teu trabalho e tudo mais. Cara, teríamos resenha para mais umas 2 horas, eu acho. No mínimo. Porque tem muita história. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Te parabenizar pelo bate-papo, te parabenizar pelo amadurecimento, né? Porque o Vitor, que a gente conversou naquela live de Instagram, é completamente diferente desse Vitor descolado que a gente está assistindo hoje aqui na televisão. Obrigado. Isso também é fruto de um trabalho. Isso eu venho trabalhando muito, porque eu sou um cara muito tímido. E aos poucos eu vou... Tu acha que os gordos são tímidos? Não. Porque eu sou, cara. Eu me transformo no microfone, é verdade? É de personalidade, eu acho, porque, cara, tem muito gordinho descolado. Mas assim... tem uns que são danados. Muito, esquece. Mas esse Vitor de 2020, 2021, para esse Vitor agora, eu vejo esse crescimento no palco, porque eu aprendi que por mais que tu se prepare, tem certas coisas que tu vai aprender na prática. Então, a cada show eu venho
eu busco evoluir, melhorar a comunicação, a performance, o canto, a roupa, o cabelo, tudo. E isso é na prática. E aqui não seria diferente. E ainda mais contigo, que é um cara que eu respeito, gosto muito e o papo flui muito mais. Que bacana. Cara, sucesso. Obrigado, sucesso pra nós. verdade, que a gente possa ainda se encontrar muitas vezes, em conta alguns comigo. palcos, alguns estúdios, algumas resenhas, porque o papo ele flui. Ele flui de verdade e ele passa uma verdade muito grande, assim. Os teus olhos falam bem mais que a língua. Tem uma música que diz, né? A linguagem dos olhos. A linguagem dos olhos, Eu acho que ela tem muito a ver contigo. Gente, pra gente ir embora e fechar o nosso Quase Tudo Cast desse sábado, música. Que som tu escolhe aí pra gente ir embora? Antes eu quero agradecer a companhia de vocês, deixar registrado aqui, ó, que todos os sábados, essa resenha bacana, como o nome diz, né? Quase Tudo Cast. Independente do assunto, o papo é bastidor, entretenimento, futebol, descontração, bom humor. Vocês encontram por aqui no sábado à noite, tá bom? Marca na agenda, 524 da Claronet, RS Play, todos os sábados, às 22 horas. A resenha foi com Vitor Lima e a gente vai embora nesse clima aí, ó. Ah, não tem como ser outra, né? Amor de Fim de Noite, já que a gente falou dela. A música que vem nos levando para muitos lugares do Brasil, graças a Deus. Amor de Fim de Noite. Muito obrigado, Barbosa, pelo convite mais uma vez, pelo espaço. Valeu! Quando precisar, chama a gente. Tamo junto. Deixa eu mudar essa nossa história hoje. Vamos ser mais que amor de fim de noite. Eu posso fazer tudo, ser melhor do que da última vez, fazer bem melhor do que seu vez. Basta você dormir comigo hoje, me dar sua mão e me beijar essa noite. Eu posso fazer tudo, ser melhor do que da última vez, fazer bem melhor do que seu vez um dia te fez. Quase Tudo Cast, tamo junto.